Bora lá para a nossa primeira aula, digamos assim, em grupo de inglês com a Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 11, versículos de 1 ao 12. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nos reunimos agora na sua presença, porque o Senhor disse que o Senhor estará presente onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em teu nome. Então, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui para estudar, não a letra que matas, mas a revelação do Espírito que vivifica. Nós queremos a palavra da vida, nós buscamos não somente aprender um novo idioma que o Senhor, capacitando os escolhidos, irá nos proporcionar, mas também entender a mensagem do teu Filho Jesus. E é no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos que o Senhor venha fazer presente neste momento e que venha nos dar direcionamento para que a sua palavra nos seja útil, nos seja fiel, seja fonte de sabedoria e fonte de conhecimento para todos nós. É em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Então, Matthew chapter 11, versículos 1 to 12. Versículo 1. Okay? When Jesus had finished giving these instructions to his 12 disciples, he went off teaching and preaching in towns throughout the country. John the Baptist, who was now in prison, heard about all the things the Messiah was doing. So he sent his disciples to ask Jesus, "Are you really the Messiah we have been waiting for? Or should we keep looking for someone else?" Jesus told them, "Go back to John and tell him about what you have heard and seen. The blind see, the lame walk, the lepers are cured, the deaf hear, the dead are raised to life, and the good news is being preached to the poor. And tell him, God bless those who are not offended by me." When John's disciples had gone, Jesus began talking about him to the crowds. "Who is this man in the wilderness that you went out to see? Did you find him weak as a reed, moved by every breath of wind? Or were you expecting to see a man dressed in expensive clothes? Those who dress like that live in palaces, not out in the wilderness. Were you looking for a prophet? Yes, and he is more than a prophet. John is the man to whom the scriptures refer when they say, 'Look, I am sending my messenger before you, and he will prepare your way before you.' I assure you, of all who have ever lived, none is greater than John the Baptist. Yet, even the most insignificant person in the kingdom of heaven is greater than he is." And from the time John the Baptist began preaching and baptizing until now, the kingdom of heaven have been forcefully advancing and violent people attack it. I'm going to read it over again, okay? When Jesus had finished giving these instructions to his 12 disciples, he went off teaching and preaching in towns
throughout the country. John the Baptist, who was now in prison, heard about all the things the Messiah was doing. So he sent his disciples to ask Jesus, "Are you really the Messiah we've been waiting for? Or should we keep looking for someone else?" Jesus told them, "Go back to John and tell him about what you have heard and seen. The blind see, the lame walk, the lepers are cured, the deaf hear, the dead are raised to life, and the good news is being preached to the poor. And tell him, God bless those who are not offended by me." When John's disciples had gone, Jesus began talking about him to the crowds. "Who is this man in the wilderness that you went out to see? Did you find him weak as a reed, moved by every breath of wind? Or were you expecting to see a man dressed in expensive clothes? Those who dress like that live in palaces, not out in the wilderness. Were you looking for a prophet? Yes, and he is more than a prophet. John is the man to whom the scriptures refer when they say, 'Look, I am sending my messenger before you, and he will prepare your way before you.' I assure you, of all who have ever lived, none is greater than John the Baptist. Yet, even the most insignificant person in the kingdom of heaven is greater than he is." And from the time John Baptist began preaching and baptizing until now, the kingdom of heaven have been forcefully advancing and violent people attack it. Ok, pessoal, bora lá no versículo número 1, tá? When Jesus had finished. Quando Jesus tinha acabado, né? Ele tinha finalizado, né? To giving these instructions to his 12 disciples, he went off teaching and preaching in towns throughout the country. Então, Jesus ele estava dando instruções, né, para os seus 12 discípulos. E aí ele went off. Ele saiu, né? He went off o quê? Teaching and preaching in towns throughout the country. Ensinando, teaching and preaching, ok? Então, pregando, né? Ele não estava somente ensinando uma letra, ele estava preaching, ele estava pregando, ele estava falando sobre as boas novas. Em towns, né? Em cidades, através, né? Do país. João Batista, John the Baptist, o João Batista, ele foi o profeta que, escolhido por Deus, ele veio anunciar a vinda do Cordeiro de Deus, né? Ele veio, o João Batista, ele está diretamente conectado à promessa da vinda do Cordeiro de Deus. Ele, inclusive, ele é usado como, digamos assim, um apelo à autoridade de Jesus, porque o João Batista, diferentemente de Jesus no início, ele já era considerado um profeta de Deus. Então, a Bíblia, né, em qualquer um dos evangelhos, ela já começa falando, explicando que Jesus, ele vem da descendência, né, da geração de Davi, ele vem da descendência de Abraão. Então, já fala da árvore genealógica de Jesus. E depois, até antes, se não me engano, do início do ministério de Jesus, menciona a grandeza, né, de João Batista, que nós vamos estar estudando um pouco mais nos versículos subsequentes. Who was now in prison. Então, é o João Batista que está
estava agora, né, na prisão. Então ele, né, por falar a verdade, por falar a palavra de Deus, ele tinha sido aprisionado, oprimido, né? E ele escutou sobre as coisas, heard about all the things, todas as coisas the Messiah was doing, que o Messias estava fazendo. So, então, he sent his disciples to ask Jesus. Então, quando ele ouviu, né, sobre todas as coisas que Jesus estava fazendo, ele enviou os seus discípulos para perguntar ao Jesus. E aí eles falavam: você realmente é o Messias que nós estávamos esperando? Are you really the Messiah we've been waiting for? We've been. We've é a contração, pessoal, de we have been, ok? Que nós estivemos, tá? Esperando. Waiting. Isso aqui é como se fosse um passado bem próximo. Nós estávamos esperando. Agora, no presente, nós não estamos esperando mais, tá? We've been waiting for, or should we keep, or deveria nós, né, manter, continuar, keep looking. Keep looking é continuar procurando, né, por alguém, por alguma outra pessoa, for someone else. E Jesus told them, e Jesus disse a ele, né? Go back to John e tell him about what you have heard and seen. Então vai lá para o João, né? E diz para ele sobre tudo que você escutou e ver. É interessante que Jesus, quando ele recebe o questionamento, você é realmente o Filho de Deus? Porque isso significa o quê? Que eles não tinham o Espírito Santo. Eles foram direcionados pelo Espírito Santo, mas eles não eram batizados com o Espírito Santo. Por isso eles não tinham a confirmação de que Jesus era o Cordeiro de Deus. Então Jesus ele usou os dois sentidos deles, que é a audição e a visão. Então você vai lá e dá o testemunho para ele de tudo que você viu e de tudo que você ouviu, ok? Os cegos veem, né? The lame walk, os mancos, né? Caminham. Os leprosos são curados. Os surdos ouvem. Os mortos, eles são levantados para a vida. E as boas novas são pregadas às pessoas mais pobres. Era muito comum, né, naquela época, os fariseus, os escribas, as pessoas intelectuais, né, terem acesso à educação. A educação era muito cara. Então, eles não se preocupavam muito com os pobres. As pessoas viviam de aparência, né? E é o que muitas vezes acontece hoje. As pessoas vão para a igreja vestidas, né, de uma roupagem cristã, como se aquilo fosse um pressuposto de morais e éticas, quando na verdade eu conheço muitas pessoas que não estão na igreja, mas têm um caráter de cristão muito maior, né, do que aqueles que estão realmente na igreja. E, infelizmente, devido ao mau testemunho, nós acabamos afastando, deixando com que essas pessoas que já têm moral, que já têm bons costumes, que já têm aquela inclinação, já têm aquela sensibilidade ao ouvido de Deus, nós impedimos essas pessoas, né, de realmente receberem, né, realmente aceitarem Jesus. Tem até uma passagem bíblica que Jesus ele conversa com o escriba
E aí ele faz uma pergunta pertinente para Jesus, e Jesus responde para ele de uma forma bem rápida, né? Bem sucinta em questão dos mandamentos. E aí Jesus vira para ele e fala assim: você não está longe do reino de Deus. E hoje em dia, né, muita gente já ouviu falar de Jesus, muita gente já começou a construir os frutos, né, do Espírito Santo, só que eles ainda não aceitaram Jesus, eles estão ali na porta, né? Eles estão na porta com a mão na maçaneta, ali perto para abrir aquela porta, mas eles ainda não a abriram. Então, continuando aqui, eu vou ler novamente esse versículo 5 em inglês. The blind see, the lame walk, the lepers are cured, the deaf hear, the dead are raised to life, and the good news is being preached to the poor. And tell him, God bless those who are not offended by me. E diga para eles, né, que Deus abençoe aqueles que não são ofendidos por mim, por ele, né, por Jesus. Porque você pode prestar atenção que no versículo anterior, Jesus ele atiçando os sentidos, né, da visão e da audição para testificar que Jesus é realmente o enviado de Deus, né, que está lá naquela profecia do livro de Isaías. No final, ele fala: olha, eu faço isso tudo, mas as boas novas estão sendo ensinadas para as pessoas pobres. A mensagem do reino de Deus, né, estão sendo levadas, né, para aquelas pessoas que antes não recebiam, né, não tinham um conhecimento da verdade. E diga para eles, né, que abençoados, a Deus abençoe aqueles que não são ofendidos por ele, porque a verdade ela ofende, pessoal. Muitas das vezes eu não quero ouvir a verdade. E Deus não fala que é aquilo que a gente quer ouvir, Deus fala aquilo que a gente precisa ouvir, né? E às vezes nós nos ofendemos, assim como Deus também se ofende, se entristece quando nós cometemos, né, algum pecado, tá? Então, continuando, o versículo 7, When John's disciples had gone, quando eles partiram, né, had gone, Jesus began talking about him to the crowds. Então Jesus começou a falar sobre ele para o povo, né? Who is this man in the wilderness that you went out to see? Quem é este homem? O wilderness é como é que eu posso falar? Um ambiente selvagem, né? Na natureza, que você foi lá para ver? Did you find him weak as a reed? Você achou ele fraco como um graveto, né? Você achou ele fraco, né? Como é que chama? Aquela planta da natureza, tipo um trigo, né? Porque não tem você achou com que ele não tivesse raiz, não tivesse um tronco, não ter resistência, movido para qualquer vento, né? Breath é respiração, então movido por qualquer ventinho, digamos assim. Or were you expecting to see a man dressed in expensive clothes? Ou você estava esperando ver um homem vestido em roupas caras? Aqueles que se vestem, né? Those who dress like that live in palaces. Aqueles que se vestem, né? Dessa forma, vivem em palácios, não largado no mundo, né? Na natureza. Então, assim, ele falando, você estava esperando ver um homem vestido em roupas caras?
Novamente, Jesus está atiçando a questão, né, da parte visual. Poxa, você estava esperando que um homem estivesse vestido, estivesse bonito, porque normalmente, né, todos os pastores eles se vestem bem, eles se portam muito bem, mas Jesus ele já usou muitas pessoas, até incrédulos, para falar comigo, né? Então, quando fala que Jesus ele vai vir como um ladrão, né? Ah, quando um apóstolo ele vira e fala que ele fez fraco para salvar os fracos, né? Ele fez de tudo para que de todas as formas salvar alguns. Isso significa que ele usou a linguagem, usou a forma de expressão, a vestimenta, ele se moldava de acordo com com aquilo que ele ia fazer para ele pregar, para que a mensagem do evangelho, né, seja recebida de uma forma mais amena, mais para que eles sejam mais receptivos à mensagem do evangelho, né? Were you looking for a prophet? Yes, and he is more than a prophet. Vocês estavam procurando por um profeta? Sim, e ele é mais do que um profeta. John is the man whom the scriptures refer when they say, "Look, I am sending my messenger before you, and he will prepare your way before you." Então, o João Batista ele era mais do que um profeta. Além dele ter ungido Jesus, ele ia preparar o campo para que Jesus pudesse pregar o arrependimento. Inclusive, João Batista já pregava o arrependimento antes de Jesus, né? E, inclusive, ele era perseguido por isso. Então, Deus mandou que João Batista viesse na terra para que ele preparasse o terreno para que as boas novas sejam pregadas. I assure you, eu te asseguro, of all who have ever lived, none is greater than John the Baptist. Então, eu certifico, eu te dou a certeza que todos daqueles que já viveram, ninguém é maior do que João o Batista. Ninguém entre os homens, tá? Yet, the most insignificant person in the kingdom of heaven is greater than he is. Então, mesmo assim, a pessoa mais insignificante no reino de Deus era maior do que ele. Era maior do que ele pelas obras? Não. As pessoas eram maior do que João Batista porque João Batista, ele servia. Ele era um mensageiro, espiritualmente ele estava lá em cima, né? Mas na prática do evangelho ele estava lá embaixo, que ele estava servindo, ele era um pilar. E a estrutura de uma igreja, né, a estrutura de um corpo de Cristo, ela é assim. Na verdade, o pastor, ele é um pilar, e aí você tem, né, os ministros, diáconos, né, pastores auxiliares, e aí você tem os obreiros. Então, é uma pirâmide invertida. E as pessoas acham que é o contrário. As pessoas acham que quanto maior é a sua função ministerial, mais destaque entre os homens você teoricamente tem. Mas para Deus, mais insignificante você é, ou você deve ser em termos de espírito, porque você vai estar servindo o propósito de Deus. E uma vez que nós estamos servindo o propósito de Deus, nós estamos apoiando, suportando, sustentando todos aqueles que são espiritualmente mais fracos do que nós. Ou seja, aqueles que são os nossos filhos espirituais, né? Então, continuando aqui. E, né, from the time
John the Baptist began preaching and baptizing until now. E, né, desde o tempo que o João Batista começou pregando e batizando, né, até agora, pregando e batizando, não batizando e pregando. Ou seja, falando da palavra de Deus e através do Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos intercede, né, através da água, que é o batismo, e do sangue, que é o sacrifício de Jesus, não é? O Cordeiro de Deus, o Verbo que se fez carne. Até agora, o reino de Deus, ele has been forcefully advancing and violent people attack it. Então, de forma forçada, movendo para frente, e pessoas violentas, né, contra-atacando, no sentido de, se nós formos olhar a Bíblia em português, vai falar que o reino de Deus, ele é tomado à força. Ele é tomado por mérito? Não, ele é tomado à força. Isso significa o quê? Que nós não merecemos nada. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós já seríamos consumidos. Então, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. E para que nós tenhamos acesso ao reino de Deus, nós temos que perseverar e buscar andar como Jesus andou, e através do nosso esforço, do nosso sacrifício, porque Jesus se sacrificou. Então, tomar à força algo exige sacrifício. O sacrifício no sentido de entrega, o sacrifício no sentido de esforço, de ganhar almas. É por isso que eu comecei o inglês com a Bíblia, para melhorar o meu relacionamento com Deus e também para ganhar almas para Jesus. E assim eu posso aumentar o meu galardão, que é a minha recompensa espiritual. Eu não espero recompensa imediata do homem. Eu espero a recompensa espiritual. E essa recompensa ela já me deu, né? Que é a salvação, o cálice, né, da salvação. Então, desde que, tá, o João Batista chegou na Terra e anunciou a vinda de Jesus, né, começou a falar sobre o arrependimento e batizando até agora, o reino de Deus, ele é tomado à força. Então, pode ver que Deus, ele é agressivo. Ele não fala muito sobre, como é que eu posso falar? Complacência. Ele não fala muito sobre mansidão, exceto no sentido de ter paciência. Ok, pessoal? Ele fala sempre sobre Senhor dos Exércitos, sobre lutas, sobre batalhas. Quando Davi caiu, quando ele viu a esposa de Urias, né, Betseba, Davi estava batalhando, ele estava lutando todas as batalhas. Quando Davi descansou, ele chegou do palácio, ele olhou pela janela no mundo, ele viu aquela mulher bonita. Enquanto Davi estava na guerra, estava batalhando, estava lutando, estava conquistando reinos para a glória de Deus, né? Ele não estava exposto. Quando Davi descansou, ele começou a ver o que? A se inclinar ao pecado. Ele viu uma mulher e ele desejou-a, né? Ele desejou possuí-la. Isso significa que os frutos do Espírito, né? Depois nós iremos estudar, que é a temperança, a mansidão, o domínio próprio, eles são construídos na vida de um cristão, mas que o reino de Deus, né? Ele requer sacrifício, assim como o Verbo que se fez carne se sacrificou por nós. Pessoal, eu só tenho 4 minutos agora. Davi? Sim?
Eu só tenho 4 minutos agora. Antes que essa reunião acabe, eu gostaria de fazer uma oração rapidinho, tá? E o que que vocês acharam da reunião de agora? A mensagem é bem forte. Bem forte, né? Gostei bastante, mas o que impactua é que nós estamos falando do nosso Criador, né? Aquele Uhum. que sabe todas as coisas e eu acredito que todas as palavras que a gente possa usar para nos referir a Deus, elas são bastante limitadas, né? Sim. Por, e a mensagem de que Deus está amorosamente nos corrigindo para mostrar que o Oh, reino deu algum problema no áudio aí? Desculpa, pode continuar falando, por favor. importante que Deus pode nos dar. Alô, pessoal? Engrandece, né? Aquele que busca é, de coração sincero e aberto a Deus e de forma mansa e de forma humilde, de forma sincera. A humildade de espírito, né? O coração quebrantado, o coração sincero. Deus ele precisou falar, né? Eu quero coração arrependido. Eu quero que Uhum. vocês me mostrem, entendeu? É aquilo que eu mereço ver, né? Aquilo Uhum. porque o que eu criei não é isso, né? Verdade. Obrigado, Mônica, por compartilhar com a gente. Pessoal, eu só tenho mais 2 minutos aqui que o programa me permite. Aí gostaria de fazer uma oração, todos nós juntos, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Meu Deus, que essa palavra não fique, né, em um solo estéril, mas que ela caia em um solo fértil, que ela venha germinar e dar muitos frutos, que toda vez que nós pensarmos em enfraquecer na fé, em fraquejar na fé, o Senhor venha nos colocar nas veredas da justiça e que todos aqueles que viram essa mensagem, mas que não puderam participar da reunião, sejam tocadas pela sua palavra, tocadas pelo Espírito Santo e que sejamos todos abençoados em nome de Jesus. Amém, pessoal. Amém. Amém. Amen. Amen. See you next time. Muito obrigado por estarem aqui, tá bom? Compartilhando comigo este momento. E Uh, God bless you. E don't forget, Jesus is salvation. he's the only way, right? Bye for now, guys. Bye. Bye.